A aproximação de um poderoso navio de guerra russo, equipado com mísseis hipersônicos, despertou um clima de inquietação no Reino Unido. Essa movimentação russa, interpretada como uma manobra estratégica cuidadosamente planejada, destaca a evolução tecnológica e militar de Moscou em um momento de crescente instabilidade global. O almirante Golovkin, reconhecido por sua avançada capacidade ofensiva, chamou a atenção de líderes e analistas ao se posicionar como uma peça-chave na demonstração de força da Rússia. Os armamentos a bordo possuem um alcance superior a 880 quilômetros e são projetados para atingir velocidades hipersônicas, ultrapassando 5 vezes a velocidade do som. Essa combinação de alcance e rapidez os torna quase impenetráveis para os sistemas convencionais de defesa, consolidando-os como um marco no cenário militar moderno. Com isso, a tecnologia hipersônica não apenas redefine as táticas de combate, mas também acelera a competição armamentista global, forçando outras nações a se adaptarem a uma nova realidade de desafios e incertezas. A aproximação do almirante Golovkin ao Canal da Mancha não foi uma ação improvisada. Escolhida com precisão, essa movimentação ocorreu pouco antes do Domingo da Lembrança, um marco significativo no calendário britânico para reverenciar os que perderam suas vidas em guerras passadas. A escolha de um momento tão simbólico pareceu carregar uma mensagem clara. Os conflitos não são apenas vestígios da história, mas uma ameaça presente que não pode ser ignorada. Esse gesto serviu como um lembrete desconfortável da vulnerabilidade que muitos preferem não admitir. O Golovkin não agiu sozinho. A operação foi reforçada por 2 embarcações de suporte e um helicóptero da Marinha Russa, que patrulhavam o espaço aéreo da região. Essa configuração mostrou a habilidade russa de executar manobras bem coordenadas, evidenciando o avanço técnico e estratégico alcançado por suas forças armadas. Ao longo dos últimos anos, Moscou investiu fortemente na modernização de seus recursos militares, buscando não apenas poder, mas eficiência em suas operações. Para o Reino Unido, essa movimentação trouxe uma dupla preocupação. Por um lado, a ameaça direta à segurança nacional e, por outro, as críticas crescentes sobre a fragilidade de seus investimentos em defesa. Com pressões crescentes para elevar o orçamento militar a 2,5% do PIB, o governo se encontra dividido entre a necessidade de adaptação e as limitações políticas e econômicas. Nesse cenário, a Rússia aproveita para destacar as lacunas das defesas ocidentais, testando continuamente a resiliência de seus adversários. O almirante Golovkin não é apenas um navio de guerra, ele representa uma verdadeira plataforma móvel de projeção de poder, projetada para operar com alta eficiência em múltiplos cenários, desde patrulhas marítimas até operações ofensivas em zonas estratégicas. Esta embarcação destaca a nova mentalidade militar da Rússia, que combina força bruta com mensagens simbólicas calculadas para atingir tanto adversários quanto aliados. Sua proximidade com o Reino Unido vai muito além de uma simples escolha geográfica. É uma manobra cuidadosamente planejada para avaliar e, ao mesmo tempo, provocar as capacidades de resposta das forças europeias. Essa ação estratégica também atua como um lembrete tangível de que o equilíbrio de poder no continente está mudando. Durante grande parte do século passado, as fronteiras marítimas da Europa foram vistas como barreiras seguras, protegidas por uma combinação de alianças poderosas, como a OTAN e a supremacia tecnológica ocidental. Entretanto, a presença do Golovkin, armado com tecnologia avançada e operando tão perto da costa britânica, desafia diretamente essa percepção. Esse gesto se insere em um padrão maior: o aumento sistemático de atividades militares russas em áreas sensíveis do globo. Nos últimos anos, as manobras russas no Atlântico Norte, no Ártico e até mesmo no Mar Negro têm sido vistas como um esforço para reafirmar sua influência global e demonstrar sua disposição de desafiar as normas estabelecidas. Além disso, o Golovkin simboliza a evolução do poderio militar russo, que, nos últimos anos, tem investido em uma transformação significativa de suas capacidades. A combinação de tecnologias avançadas, como mísseis hipersônicos e sistemas de defesa aérea de última geração, coloca Moscou em uma posição única no cenário militar global. Essas inovações não apenas ampliam o alcance operacional da Rússia, mas também mudam drasticamente a forma como a segurança é vista pelas nações da OTAN,
forçando-as a repensar suas próprias estratégias. O aumento das demonstrações de força por parte da Rússia, como a do Golovko, não ocorre em um vácuo. Essas ações são frequentemente acompanhadas por exercícios navais em larga escala, movimentação de tropas e exercícios conjuntos com aliados estratégicos. Essas iniciativas fazem parte de um esforço coordenado para enviar uma mensagem clara: a Rússia está pronta para agir onde e quando considerar necessário. Essa postura desafia diretamente a hegemonia militar que o Ocidente manteve desde o fim da Guerra Fria, criando uma nova era de competição e incertezas. Os líderes britânicos têm destacado repetidamente a necessidade de uma resposta robusta a essas provocações. Declarações do secretário de Defesa classificaram a movimentação russa como uma ameaça direta à segurança nacional e sublinharam a importância de reforçar tanto as defesas marítimas quanto as aéreas. Entretanto, essas palavras têm sido criticadas por sua falta de acompanhamento com ações práticas. Enquanto pedidos para aumentar o orçamento de defesa se intensificam, a hesitação política e os desafios econômicos continuam a atrasar as mudanças necessárias. Essa lacuna entre retórica e ação aumenta o sentimento de vulnerabilidade, tanto entre os cidadãos quanto dentro das esferas políticas do Reino Unido. Além da dimensão militar, o impacto psicológico das ações russas não pode ser ignorado. A visão de um navio de guerra altamente equipado operando tão próximo às águas britânicas reforça a percepção de que as fronteiras da Europa, antes consideradas invioláveis, estão se tornando cada vez mais porosas. Essa sensação de insegurança vai além das fronteiras do Reino Unido, ecoando por toda a Europa e despertando debates sobre a capacidade real da OTAN de enfrentar os desafios contemporâneos. O dilema enfrentado pelo Reino Unido é profundo. Como uma nação que historicamente se destacou por sua força naval, adaptar-se a um cenário onde a Rússia demonstra um avanço tecnológico e estratégico tão significativo representa um desafio sem precedentes. A questão não é apenas aumentar o orçamento militar, mas também priorizar investimentos em inovação tecnológica e coordenação entre os aliados. O tempo para agir é curto, e cada manobra russa reforça a necessidade urgente de uma resposta coordenada e eficaz. O almirante Golovko, com sua presença imponente, serve como um lembrete constante de que a competição global não se limita a palavras ou tratados. Ela acontece no mar, no ar e nas mentes daqueles que se preocupam com a segurança de suas nações. Sua aproximação não é apenas um evento militar, é um sinal de que as dinâmicas globais estão mudando e que nenhuma nação, por mais poderosa que seja, está imune a essas transformações. Enquanto isso, a Rússia continua a demonstrar um domínio estratégico sobre o simbolismo e o timing de suas ações. A movimentação do almirante Golovko, sincronizada com datas e locais de grande significado, é uma prova da precisão com que Moscou conduz suas operações. Escolher o período próximo ao Domingo da Lembrança, uma data sensível para o Reino Unido, não foi um acaso, mas uma decisão calculada para amplificar o impacto emocional e político da operação. Essa abordagem reforça o poder simbólico da Rússia em transmitir mensagens que transcendem o campo militar, alcançando diretamente as esferas diplomáticas e psicológicas. A mensagem enviada é inconfundível. A Rússia está disposta a operar de forma metódica, ajustando seus movimentos para testar os limites de seus adversários e desafiar a estabilidade das alianças ocidentais. Essa estratégia não é apenas militar, mas também política, e visa expor lacunas e vulnerabilidades na capacidade de resposta da Europa. Em um cenário onde as ações têm tanto peso quanto as palavras, o almirante Golovko emerge como um emblema de um novo tipo de guerra, uma guerra de gestos que ressoam com intensidade além dos campos de batalha. Para especialistas, o desenvolvimento e a utilização de armas hipersônicas marcam o início de uma nova era na competição estratégica global. Esses armamentos redefinem o conceito de segurança, tornando obsoletos muitos dos sistemas de defesa convencionais que eram considerados eficazes até recentemente.
A velocidade e a precisão dessas armas não apenas as tornam quase impossíveis de interceptar, mas também desestabilizam o equilíbrio de poder entre as grandes potências. A Rússia, ao demonstrar sua capacidade de integrar essa tecnologia em plataformas como o Almirante Golovko, envia um alerta claro ao Ocidente. A era da superioridade militar unipolar está chegando ao fim. Esse avanço tecnológico traz implicações profundas. Por um lado, ele força os países da OTAN a reconsiderarem suas prioridades de segurança e a acelerarem investimentos em inovação militar. Por outro, aumenta o risco de uma corrida armamentista ainda mais intensa, onde o foco não é apenas em poderio convencional, mas em tecnologias de dissuasão avançada. O Almirante Golovko, portanto, não é apenas uma ferramenta de combate. Ele se tornou um catalisador de mudanças no equilíbrio geopolítico, empurrando as potências globais para uma nova fase de reestruturação estratégica. Além do impacto militar, as implicações psicológicas de ações como essa são igualmente significativas. A visão de uma embarcação russa equipada com tecnologia avançada, navegando tão próxima das costas britânicas, cria uma sensação de vulnerabilidade que há décadas não era experimentada na Europa Ocidental. Durante muito tempo, as nações europeias consideraram suas fronteiras marítimas invioláveis, protegidas por alianças e sistemas de defesa confiáveis. No entanto, a presença do Golovko desafiou diretamente essa percepção, despertando debates sobre a real eficácia das defesas ocidentais frente às novas ameaças. Essa vulnerabilidade não é apenas militar, ela atinge o cerne da confiança que as nações depositam em sua segurança coletiva. Para líderes e cidadãos, a percepção de que fronteiras antes seguras agora estão expostas causa uma inquietação crescente. Mais do que isso, a presença russa escancara a necessidade urgente de cooperação internacional e inovação tecnológica para enfrentar desafios que são tão complexos quanto imprevisíveis. O movimento do Almirante Golovko também lança luz sobre um ponto crucial: a capacidade da Rússia de combinar tecnologia, estratégia e simbolismo em operações cuidadosamente orquestradas. Esse navio, mais do que um simples veículo de guerra, é uma declaração de intenções. Ele representa uma Rússia que está não apenas disposta a desafiar o status quo, mas também determinada a moldar o cenário global de acordo com seus próprios interesses. Enquanto o Ocidente debate como responder a esses desafios, a Rússia continua a avançar, utilizando o impacto psicológico e estratégico de suas manobras para manter seus adversários em alerta constante. Para as nações europeias, o Golovko não é apenas uma ameaça militar, é um lembrete contundente de que, em um mundo em rápida transformação, a segurança nunca pode ser considerada garantida.